Olá, tudo bem? Esperar um pouquinho o Instagram avisar os meus seguidores. Olá, que eu estou ao vivo. Como eu faço essas lives surpresas quando dá, então depois as pessoas acabam assistindo depois porque eu deixo sempre gravado. Então, como eu falei na semana passada, eu falei que essa semana nós conversaríamos sobre locação. Então, eu escolhi um tema dentro do tema locação, onde as perguntas são recorrentes. Vocês estão me ouvindo bem? Só me manda um joinha se estiverem me ouvindo bem, para eu ficar sabendo se vocês estão me ouvindo bem. Mas eu acho que estão, né? Senão vocês já teriam me avisando que não estão ouvindo bem. Boa noite, pessoal que tá entrando. Como eu tava falando, como eu faço essas lives surpresas, né? Eu acabo não conseguindo agendar, porque eu acabo entrando aqui quando dá. Hoje, né? Acabei conseguindo agora. 10 para as 10 da noite. Mas eu não podia deixar de falar aqui com vocês, vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a locação, como eu tinha prometido semana passada. Oi, Oribe. E aí eu vim aqui trazer esse tema, que eu posso fazer a cobrança do aluguel de forma antecipada? Como que é isso, né? Como que funciona isso? Eu comparo muito com o telefone para as pessoas entenderem. O pré-pago e o pós-pago, né? A gente tem aquele plano pré-pago que a gente paga e usa. E o pós-pago que usa e depois paga, né? Então, o aluguel, a cobrança antecipada seria mais ou menos isso. A gente paga até o sexto dia útil do mês e aí utiliza. Aí paga de novo, utiliza. Paga de novo, utiliza e assim sucessivamente. Então, você paga para poder utilizar o imóvel. É uma cobrança pré-pago. Eu acho que assim fica bem claro, porque tá todo mundo acostumado com as propagandas da TIM, da Vivo, pré-pago, né? Então seria essa modalidade. E aí a pergunta eu tenho um vídeo no YouTube que falando sobre isso e tem muitas perguntas. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês. Eu deixei aberto para as pessoas me mandarem questionamento e as pessoas acabaram me mandando muito direct. E assim, eu recebi 38 perguntas. Dessas 38, 18 eram falando da cobrança antecipada de aluguel. Então, né, vamos lá falar ao que interessa. Pode ou não pode? Gente, a cobrança antecipada, né, nessa modalidade de cobrança pré-pago, para vocês entenderem melhor, ela é possível apenas em alguma situação. São 3 situações que ela é possível, tá? Quando o aluguel é por temporada, tá? Aluguéis por temporada, então isso aqui na nossa cidade a gente tem muito aluguéis de temporada, que não pode ultrapassar 90 dias, aluguéis acima de 90 dias já não é mais por temporada. Então, aluguel temporada pode ser sim cobrado de forma antecipada. Eu recebo e aí você entra no imóvel, ok? Tá tudo certo, aluguel de temporada tá tudo certo. Agora, aluguéis anuais, eu posso cobrar? O que vocês acham? Pode ou não pode? O artigo 20, tá? Da lei do inquilino, ele fala o seguinte: salvo as hipóteses do artigo 42 e da locação para temporada, o locador não pode exigir o pagamento antecipado do aluguel. Aí o que é o artigo 42 que esse artigo 20 fala?
Ele fala o seguinte: não estando a locação garantida por qualquer modalidade, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel em encargos até o 6º dia útil do mês vencendo. Então, apenas nos casos em que o imóvel estiver alugado de forma anual, mas sem garantia, nesse contrato que não tem garantia nenhuma, o locador pode sim cobrar de forma antecipada, nesse formato pré-pago. Se o contrato tiver, olha isso, se o contrato tiver qualquer tipo de garantia, não pode cobrar de forma antecipada. Não pode fazer no formato pré-pago. Tem que ser pós-pago. Não pode cobrar até o 6º dia útil do mês. Ok? Isso é uma contravenção penal, tá? E o seu inquilino pode te processar por isso. Então, olha o problema que você pode ocasionar se você não tiver bem assistido por um advogado e não fizer um contrato. Tá certo? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas, vocês me enviem. Eu tenho aqui também para falar para vocês o seguinte, que existe uma outra exceção. No caso, tá? No caso, se o locatário assim quiser fazer. Nos casos, por exemplo, de uma locação anual, tá? Com garantia, mas o locatário, ele vai ficar fora por um período e ele quer pagar de forma antecipada para ele não ir viajar com essa preocupação. Ele pode, tá? Porque a lei ela é muito clara. Não pode o locador exigir o pagamento antecipado. Mas se o locatário assim quiser fazer, tá tudo certo. Ele pode pagar. Agora, o locador não pode. Exceto se o contrato não tiver garantia, ok? Contrato sem garantia pode sim ter a cobrança antecipada do aluguel. Gente, obrigada, tá? As minhas lives são assim, sem comunicação, quando dá, então eu vou deixar o vídeo gravado para quem entrou só agora e tiver interesse de assistir, né, desde o início. Trouxe esse tema para vocês porque eu acho que ele é bem relevante para quem for operador do direito. É muito bacana esse assunto. Eu gosto de colocar isso no contrato. Eu gosto dos contratos sem garantias, né? Até em razão da lei do inquilinato trazer a liminar apenas nos casos de contrato sem garantia. Então eu sou a favor dos contratos sem garantia. Esse vai ser o tema da nossa próxima live, inclusive, tá? Me mandem sugestões, me mandem dicas se vocês tiverem algum outro assunto para ser tratado. Mas acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, né, eu sempre dou abertura para vocês comentarem nos comentários, me enviar um direct e a gente poder trocar uma ideia. Estou aqui para trocar, conhecer, aprender com vocês. Tá bom? Oi, Ana. Oi, Nádia. Oi, professor Cláudio. Que legal. Obrigada, pessoal. Obrigada. Oi, doutor Júnior. Obrigada pela audiência, tá bom? Uma boa noite.